tarde a todos. Que todos nós possamos nos sentirmos envolvidos não só pela espiritualidade amorosa desta casa, mas pelas luzes do Mestre Jesus, porque é o Evangelho dele que permite esse ponto de luz, esse ponto de amor, onde todos nós somos cuidados, somos tratados, somos amparados através desse amor fraterno, dessa solidariedade espiritual com cada um de nós. Sintamos-nos gratos. E eu particularmente também agradeço a espiritualidade da casa, Inácio Bittencourt e a equipe, sempre pelo convite e pela possibilidade dos estudos que nós realizamos para que estarmos aqui trocando essa ideia, trocando esses pensamentos, que aqui são reflexões muito importantes e profundas para todos nós, que nos possibilita essa doutrina de luz. Graças damos então a Deus, esse Pai amoroso e justo para todos nós. Esse título, Kardec ele vai trabalhar ele com profundidade no Livro dos Espíritos, ao qual ele vai nos trazer o porquê dessa volta, o objetivo dessa volta, que é importante nós compreendermos isso, olharmos com mais seriedade para esse movimento de ora estarmos no plano espiritual, ora estarmos encarnados, qual a necessidade disso, o que faz com que nós nos movimentemos dessa forma, que lei é essa que faz com que tenhamos esse determinismo em nossas vidas, de estarmos aqui voltando à pátria física para nós exercermos aquilo que nos cabe, como vamos perceber aqui no estudo, essas diretrizes tão importantes para nós, como espíritas, compreendendo mais profundamente a essas informações, que é importantíssimo isso, para que nós possamos estar sempre fazendo reflexões no nosso dia a dia, daquilo que nos acontece, daquilo que nos aborrece, daquilo que nos alegra. Tudo isso está envolvido dentro desse contexto de estarmos envolvidos nessas indas e vindas aqui no mundo material. Mas como não poderia deixar de ser, nós vamos começar trazendo essa mensagem da espiritualidade, primeiramente através do Mestre, através de Jesus, porque é ele o ponto principal, ele é a base, e a doutrina como o Evangelho redivivo, é o cristianismo voltando com esses ensinos de Jesus mais claros, sem o véu do mistério, nos trazendo com mais clareza as informações e as lições do Cristo. Então não poderíamos deixar de ser, e assim nós o faremos, pegando a passagem de João, logo no início, no capítulo 3, ao qual começa a nos dizer assim: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, que era um senador dos judeus. Ou seja, aqui mostrando a importância desse judeu, o seu cargo, que naquela época nós não tínhamos cargos políticos, mas o religioso ele abrangia toda a questão política, a questão do poder da época, estava todo envolvido nesse campo, desse pensamento, dessa direção religiosa da época. E Nicodemos ele era como se fosse um ministro do STF, o todo-poderoso da época, com muito conhecimento, porque os fariseus eram muito estudiosos, eles compreendiam bem o trabalho e toda a literatura de Moisés e traziam ali os seus ensinamentos também, diga-se de passagem. Mas ele veio então ter com Jesus e lhe disse então a Jesus: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os prodígios, os milagres que fazes, se Deus não estivesse contigo. Então, no primeiro momento aqui, ao qual nós não vamos adentrar, que daria até um outro estudo, é esse reconhecimento desse doutor da lei, de que Jesus era um mestre, que Jesus era um doutor também da lei, porque ele a conhecia em toda a sua profundidade, ele assim o considerava Jesus, e mais, ele reconhece que Jesus foi enviado por Deus. Então isso para a época já era algo assim extraordinário. Mas nós vamos ao ponto em que Jesus então lhe responde. É onde agora é a base de todo o nosso estudo. Jesus então lhes diz: em verdade digo-te,
ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, quando Jesus nos traz essa frase carregada de luz, de ensinamentos para todos nós, Ele está nos dizendo que o reino de Deus, para nós deslumbrarmos o reino de Deus, para nós começarmos a perceber que existe algo maior, que existe algo que Deus, o Pai de infinito amor e misericórdia por nós, permite-nos estarmos num ambiente onde podemos caminhar avante, trazendo todo esse potencial que é o reino de Deus em nós, que é quando nós trazemos em nós esse reino de Deus, ele se reflete também fora de nós e temos assim vivências em planos superiores assim inimagináveis, que não conseguimos sequer descrever. O reino de Deus é o ápice do Espírito, ou seja, é o progresso que o Espírito precisa alcançar. E Jesus diz, para deslumbrar isso, é necessário nascer de novo. Para que tenhamos então essa necessidade de estar vindo ao mundo para progredir. É isso que a doutrina espírita nos trouxe. É isso que Kardec nos traz, desse intercâmbio do mundo invisível com o mundo visível. Qual o grande propósito? Nós avançarmos. Nós alcançarmos aquilo que nos é prometido por Deus. É o nosso destino. É o destino de todos nós, como nós vamos aqui ver na mensagem de São Luís. Então Jesus ele já nos traz essa mensagem do nascer de novo, dizendo que é o propósito de nós então começarmos a ir nesta caminhada, desbravando essa mata, esse trilho, essa jornada, para nós alcançarmos esse grande objetivo. E Kardec também nos deixa essa mensagem em seu túmulo, lá está gravado, que nos diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Trazendo-nos essa informação também dessa lei, da necessidade de estarmos voltando ao plano físico. Precisamos estar sempre nesse movimento de inda e vinda, é a necessidade do Espírito para que ele possa então alcançar verdadeiramente esse reino de Deus. Se não for desta forma, não tem como, porque Jesus, ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Tudo que nós procuramos fora desse viés, nós vamos cair em erro e nós sofreremos as consequências, obviamente, porque a dor é que nos move novamente para a verdadeira diretriz, para o verdadeiro caminho. E na necessidade da encarnação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, os Espíritos então vão esclarecer, através de uma pergunta de Kardec, essa grande necessidade de todos nós. Vejamos. Ele diz assim, Kardec, pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Perceberam algo? Porque muitas vezes, nós espíritas fazemos isso. Colocamos a encarnação, a reencarnação, como um castigo. Nós colocamos que nós estamos aqui para pagar, eu tenho débitos do passado, agora eu estou aqui pagando pelos meus erros. Aonde está escrito isso? No Livro dos Espíritos eu posso garantir para vocês que não está em nenhuma das obras de Kardec. Muito menos na Revista Espírita, que é riquíssima em informações desse viés, desses assuntos. Nenhum diz isso. Todos eles dizem o mesmo que esse Espírito aqui de São Luís, ele vai nos dizer agora. Ele diz assim: a passagem dos Espíritos pela vida corporal, ela é necessária para que eles possam, cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja a execução Deus lhes confia. Então o que ele está nos dizendo aqui? Que nós temos que encarnar para que nós possamos assim cumprir através da ação material que é densa,
é pesada, nos causa dificuldade em locomoção, causa uma grande dificuldade nas próprias faculdades do espírito, que é gigantesca, aqui nós encarnados fica limitada. Mas olha o que ele diz aqui: para nós cumprirmos a execução que Deus nos confiou a cada um de nós. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus, não no sentido físico, nem vou adentrar nesse assunto que é um pensamento muito infantil, mas sim, como os Espíritos nos dizem, imagem e semelhança de Deus nos seus atributos. Todos nós temos os atributos de Deus relativo à nossa condição espiritual, porque Ele é absoluto, Ele é completo, Ele é absoluto nessa perfeição das suas faculdades. Mas nós temos em nós, quando nós fomos criados simples e ignorantes, a sementinha que está em nós, é inata, pertence a nós, e que nós vamos desenvolver encarnando e desencarnando. Então, nesse processo, na ação, ora no mundo material, ora no mundo espiritual, nós vamos executando então a nossa grande função que nós temos que cumprir, que é desenvolver as potencialidades divinas que nós temos. Deus nunca nos deixou órfãos, nunca. O criado simples e ignorante é o início, é o princípio, mas ali dentro desse simples e ignorante tem todo o potencial de desenvolvimento do ser, que quando ele atingir a fase nominal do livre-arbítrio, aí ele vai começar a fazer o uso propriamente dito. Isso precisa ficar muito bem claro para nós entendermos essa mensagem da espiritualidade no sentido dessa necessidade da reencarnação. E ele ainda complementa: a reencarnação é necessária a bem dos espíritos, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Claro, quando nós estamos inseridos na matéria, a matéria tem todas as dificuldades que nós sabemos que ela apresenta. Na grosseria da matéria, o nosso desenvolvimento intelecto, moral, as circunstâncias das dores e sofrimentos que são quase que um impedimento para a gente avançar. O que nós temos que fazer? Usar a inteligência. Então nós estamos inseridos no meio denso material de grande dificuldade para o desenvolvimento do espírito, para ele começar a aprimorar, exercer e utilizar-se desse bem, desse potencial para o bem do seu próprio desenvolvimento, que aqui ele exemplifica com o uso da inteligência. Não é isso que nós estamos fazendo, caminhando na humanidade? As melhorias que nós tivemos tecnológicas é totalmente para o nosso bem. Se nós fazemos mau uso, aí é um outro problema, é uma outra questão psicológica humana, que também não vamos adentrar. Mas tudo que está no planeta Terra é para o nosso bem. Só que nós temos que saber usar isso, movimentar isso. Nós temos que nos esforçar. É isso que ele quer dizer com nós desenvolvermos isto na matéria para auxiliarmos em nossa caminhada espiritual. Os que desempenham com zelo essa tarefa, olha essa mensagem aqui, meus irmãos, de São Luís. Os que desempenham com zelo essa tarefa, eles transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e mais cedo o gozo dos frutos dos seus labores. O que esse irmão espiritual está nos dizendo? Ele está nos dizendo assim: todos podem desempenhar, mas alguns, não todos, que é o caso de Jesus, que quem vai falar isso é Emmanuel, no livro, se eu não me engano, A Caminho da Luz, que eles transpõem mais rapidamente, eles usam a inteligência dele para o seu desenvolvimento, para o seu bem, tomam decisões melhores, é livre-arbítrio, fazem escolhas melhores. E olha onde eles fazem isso, nos primeiros degraus da iniciação. Que primeiros degraus são esses? São os degraus da nossa evolução. Hoje nós, no planeta Terra, em provas e expiação, nós estamos no segundo degrau. É um degrau de iniciação. E podemos tomar decisões
de transpor esses degraus de forma mais rápida, menos penosa, acelerando a nossa evolução, fazendo o bem pelo bem, fazendo o que Jesus nos ensinou, a caminhar neste ordem, amar o próximo como a nós mesmos, perdoar, ter paciência, ser pacífico, benevolente, ser manso diante de situações que queiram nos irritar. É um desafio? Claro que é, mas temos a inteligência para nós usarmos ao nosso favor. É isso que a espiritualidade aqui nos recomenda. Agora, ao contrário, aqueles que usam mal da sua liberdade, através do seu livre-arbítrio, que Deus então lhes retarda a sua marcha. E tal seja a sua obstinação, ou seja, a persistência em continuar reencarnando e errando, reencarnando e errando, podem prolongar-se indefinidamente. A necessidade, então, da reencarnação se torna-lhes, para eles, um castigo. Eu estou aqui para pagar, eu só venho pagar, eu tenho dívida com Deus. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada no seu processo de como você está reencarnando, de como está sua mente nesse processo reencarnatório, porque não é esse o processo. O processo é nós encarnarmos, avançarmos, não ficar repetindo erros indefinidamente. E aí sim, tem a sensação de que é um castigo, que eu estou preso nesse círculo vicioso das reencarnações, porque eu venho aqui me reajustar com a lei de Deus, fazer o melhor por mim, usar minha inteligência, pacificar-me com o meu irmão, se eu tenho algum débito com ele do passado, eu não preciso saber disso, eu tenho que tratar ele bem, independente de qualquer coisa, para eu poder avançar. Aí eu vou e começo a repetir os mesmos erros. Então a questão, veja, é nossa, não é da lei de Deus. A lei de Deus é de amor, de progresso. Jesus nos chama para deslumbrarmos o reino de Deus reencarnando, não para nós ficarmos presos e prolongando a nossa encarnação indefinidamente. E Kardec, então, ele começa a desenvolver agora, propriamente dito, o assunto sobre a volta do espírito da reencarnação. E na questão 130 ele pergunta: sabem os espíritos em que época reencarnarão? Kardec, então, se interessa por saber se o espírito lá tem noção de quando vai estar reencarnando. E eles dizem, então, podem pressentir como um cego quando ele se aproxima do fogo. Ele tem uma sensação diferente. O espírito começa a perceber que algo está acontecendo. Sabem que tem que retomar um corpo, tem consciência que ele tem que retomar um corpo. Uma hora ou outra ele vai ter que encarnar. Como sabes também, quando está encarnado, que tem que morrer um dia. Ou nós ignoramos isso? Então, veja que legal que ele fala. Os espíritos que estão lá, que têm que encarnar, depois nós vamos ver que ele depois vai aprofundar um pouquinho esse raciocínio, mas de primeira ele diz assim, olha, eles sabem, pressentem que tem que encarnar, que está chegando um momento que tem que retornar um corpo, porque faz parte da lei de progresso, é lei de progresso. Mas eles tendem também, quando estão aqui, sabem também, da mesma forma, sabem quando tem que vai ter que morrer. Detalhe, tanto para encarnar como para desencarnar, eles ignoram quando isso se dará. Então não sabem data, mas só pressentem, como nós estamos vivendo a nossa vida. Então Kardec faz uma pergunta em cima dessa resposta. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é da vida corporal? E os espíritos respondem, certamente, assim é. Porque a vida, ela não cessa nunca. Quando o espírito, ele vem e tem essa necessidade de reencarnar, é para progredir, para dar continuidade a esse progresso. E a morte do corpo físico nada mais é libertar o espírito para que no plano espiritual ele continue a progredir. Então, estar reencarnando, nascendo, ou estar morrendo, para os espíritos
É a mesma coisa. Nós que ficamos alarmados com a morte, temerosos, ai meu Deus, morrer, perder meus entes queridos, perder meus bens materiais, nós ficamos, porque nós ainda não entendemos, nós não estamos olhando como espíritos, que somos. Nós somos espíritos. Nós sabemos que um dia iremos morrer, o corpo físico ele vai perecer e vai morrer natural, mas o espírito não, ele sobrevive e continua. Por isso o Espírito fala aqui para ele, certamente é assim, que a vida não cessa nunca. E Kardec pergunta, todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Todos os espíritos? Então tem essa preocupação? E olha, que interessante. Muitos há que em tal coisa nem sequer pensam e nem sequer compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Então aquela pergunta anterior, se pressente e tudo mais, são espíritos que já estão mais adiantados e reconhecem que estão no mundo espiritual, que tem que voltar para o corpo físico. Agora, grande número, não tem nem noção. Muitas das vezes não tem nem noção que desencarnou, que morreu o corpo e sobreviveu. E muitas vezes está lá e acha que a vida é lá. Não tem isso de encarnação ou de reencarnação. Isso é muito comum em mediúnica. E quando nós falamos que ele tem um processo de evolução, que ele vai ter que reencarnar para continuar a caminhada, nossa, ele entra em pânico. Ele fala, você é louco. De onde você tirou isso? Ou seja, eles não têm noção nenhuma, não têm compreensão nenhuma disso. E isso é um número muito grande. Por isso a doutrina espírita veio. A doutrina espírita veio quando ela traz o relato dos espíritos do lado de lá. Se nós lermos o céu e o inferno, por exemplo, tem muita clareza para que nós possamos perceber isso. A vida não cessa. E se estamos lá, uma hora vamos ter que estar aqui. Da mesma forma que estamos aqui, vamos ter que estar lá. E esse tempo, essa hora, ignoramos, pertence a Deus. São os desígnios de Deus, providências divinas. Isso pertence a Deus, não nos pertence. O que nos pertence, façamos a nossa parte. É viver bem, viver saudável. Saudável no sentido não só do corpo físico, que é ótimo, maravilhoso, mas saudável em relação àqueles que caminham conosco, o próximo. Pode o espírito, então, baseado nisso, apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? O espírito então pode fazer isso? Ele sabe que vai reencarnar, ele pode apressar essa reencarnação ou ele pode retardar? Eles dizem então a resposta: pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Aqui abre aspas para o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, que ele vai nos falar dessa vontade. E ele vai dizer que essa vontade é o departamento que vai controlar todos os outros departamentos da inteligência, do desejo, da imaginação. E é ele que tem que estar sob o controle para que seja efetivo aquilo que nossa vontade está. Porque se o desejo tomar conta da vontade, vai dar problema. Se a inteligência tomar conta da vontade, vai dar problema. Então, aqui ele está dizendo que o espírito ele usa essa sua vontade num desejo ardente de apressar a sua volta, que ele quer avançar, ele quer aprender, esse espírito consciente. Aí ele apressa. Agora, pode igualmente também se distanciar, recuando diante o quê? Da prova. Pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Recuam, não, essa prova não vou fazer isso, não quero renascer nessa família, não, eles como meus pais, não aceito isso, não quero. E ele usa isso, da sua vontade, ele usa isso e acaba então recuando. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então a espiritualidade está dizendo, você pode se comportar dessa maneira, mas isso vai te causar um sofrimento no plano espiritual. Você vai remoer por ter desistido, vai trazer uma angústia, uma depressão no mundo espiritual, por você ter recusado todo aquele trabalho que foi realizado para que você então reencarnasse e desiste. Então o espírito também sofre quando faz essa escolha. Kardec então na 333 pergunta: se considerasse bastante feliz,
numa condição mediana. Olha que legal isso. Se considerasse bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos errantes. Espíritos errantes, nós sabemos que são os espíritos que estão no plano espiritual e que têm que encarnar, ou seja, nesse caminho nosso de indas e vindas, nós somos classificados como espíritos errantes, de indas e vindas. Aí ele diz, então esse espírito está numa condição mediana lá, ele está bem, ele está feliz, ele faz o bem lá, trabalha no bem, ele está lá. Aí então, consequentemente, ele não ambiciona então mais elevar-se. Pergunta de Kardec. Então esse espírito fala, não, eu estou bem aqui, eu já faço bem, não preciso mais, já alcancei um patamar espiritual que eu não quero mais encarnar. Eu não preciso mais, eu estou numa condição que eu já me considero um espírito mediano, para mim já está bom. Poderia esse espírito então prolongar indefinidamente esse estado? Ele poderia então fazer essa escolha de ficar sem encarnar? Aí os espíritos responderam, indefinidamente, não. Ou cedo ou tarde, como naquela questão anterior de pode se apressar ou pode retardar. Ou cedo ou tarde o espírito ele sente a necessidade de progredir, porque isso é da lei. A lei do progresso ela nos arrasta e não é diferente no mundo espiritual. Agora, ao finalzinho que é interessante, que coloca todos nós em humanidade. Todos têm que se elevar. Esse destino é de todos, sem exceção. O progresso pertence a todos. Ou seja, nós não podemos desistir de progredir. Se eu decidir estacionar, eu vou causar um sofrimento gigantesco para mim, seja encarnado ou desencarnado, esse estacionamento. Eu vou sofrer as consequências disso. E é muito doloroso para o espírito, diga-se de passagem. E Kardec, então, ele vai levantar uma questão que recentemente, ano passado, esteve no nosso congresso novamente, futuramente ainda vai estar, porque acho que não se fechou isso. Essa porta, infelizmente, no nosso congresso ainda está aberta, por umas questões de pensamentos contrários a isso. Mas Kardec, ele levanta essa questão aqui, que ele faz a seguinte pergunta na 344. Em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos responderam, a união começa na concepção. Então, quando ele traz essa informação para a gente já percebe que quando ali você tem o contato do espermatozoide com o óvulo, não vou adentrar esse campo, é do nosso querido irmão Milton, ele pode explicar com vocês com muitos detalhes, mas para ficar assim claro para a gente, nesse contato já está ali havendo a união do espírito, da alma, se principia essa união. Isso foi falado no nosso congresso, eu vi o vídeo lá no congresso, um dos deputados subiu ao palanque e ele, falando contra o aborto, ele levanta isso aqui. Foi belíssimo o discurso dele, em favor da vida. Isso aqui foi utilizado e acabou que foi, então, adiado essa discussão, não foi aceito, né? Porque na época queriam já bater o martelo, aí não foi aceito, então o Brasil continua com leis contrárias ao aborto, até colocando como crime. Então eles falam, essa união começa na concepção, mas ela só se completa no nascimento. Então, veja só, é um processo de fase. Iniciou a primeira fase, já começou a vida ali. Que vida que nós começa ali? Aí está lá no Evolução em 2 Mundos essa informação. A vida animal. As células levaram milhões e milhões de anos para aprender isso. Aí elas aprenderam. Aí quando acontece essa formação no útero, começa a formar ali um ser, mas é um ser ainda animal, ou seja, ele a sua formação é instintiva, é por instinto. Desde o instante dessa concepção, o espírito então designado, ele vai habitar certo corpo, a este se ligando por um fluido, que eles chamam aqui de o laço fluídico. Na verdade, é o perispírito, que ele começa a se unir célula a célula ao desenvolvimento do feto. Veja, célula a célula. Ali ainda não tem uma alma encarnada, mas está na fase de que aquele ser ali, que é um serzinho animal,
de receber agora, através dessa ligação fluídica, a alma propriamente dita. Então ali vai havendo pouco a pouco essa ligação. Cada vez mais que essa criança vai desenvolvendo no útero materno, vai se apertando esses laços, ou seja, apertando no sentido que ele vai dizendo, vai entrelaçando cada vez mais, até que a criança nasça. Ela vê a luz e ela dá o grito. O grito é o sinal que o recém-nascido solta, que anuncia ele em conta dos vivos, dos servos de Deus. Ali o Espírito está completa a ligação, para que haja um desenvolvimento físico. Vale ressaltar aqui que muitos estudos, principalmente no campo do DNA, da formação desse ser, que traz os seus problemas congênitos, que muitas das vezes acontecem, é nesse processo aqui da ligação com o perispírito. Com o perispírito, quando ele está deformado, quando nós temos uma problemática de vidas passadas, que nós denegrimos o nosso corpo espiritual, por exemplo, que nós vilipendiamos o nosso corpo, vai causar danos ao perispírito. Então, quando ele for se ligando, esse laço ele for se ligando, aí começa a entrar o DNA do espírito no DNA do corpo físico e prepondera o DNA do espírito. Aí vem algumas deformações que acontecem com as crianças por questões do perispírito já estar deformado. Porque o serzinho, quando começa a sua formação ali, ele é simples, é o simples e ignorante. Ele é simples. A formação é uma formação, como ele fala aqui, é uma formação animal. Mas quando o perispírito ele vai se ligando laço a laço, aí ele vai dando agora as características genéticas a esse perispírito. Aí traz a genética, claro, física dos pais, que está ali, e também do espírito, do perispírito dele. Isso tudo se acopla nesse processo aqui do útero. Então, como você vai impedir a vida aqui? É definitivo, então. Gente, essa pergunta aqui eu fiquei assim encantado com essa informação assim, porque eu recebi recentemente, foi ano passado, um livro que acabou de sair também na época, e ele trazia uma informação contrária a isso aqui. Isso assim, quando eu ouvi a informação, fiquei assim calado, fiquei, meu Deus, peraí, não sei, fiquei assim meio em choque, né, até raciocinar. Mas vamos lá à espiritualidade. Kardec faz a seguinte pergunta: é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Ele está dizendo, então, desde essa concepção aí, essa união ela é definitiva, não tem como impedir, não tem que acabar, isso vai se dar até o final, até esse nascimento. Aí, e Kardec aí complementa com outra pergunta ainda. Dependendo da resposta sim ou não, ele complementa ainda. Durante essa primeira fase aí, da concepção, poderia o espírito então renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Poderia desistir? Primeiro ele coloca se é definitivo, se tem como o espírito sair ou não. Dependente do sim ou não da espiritualidade, ele já coloca outra. Mas e se ele desistir? Nessa primeira fase aí, ele pode renunciar, falar, não quero mais, estou desistindo. Pode isso? Aí os espíritos, olha a resposta dos espíritos. Para a primeira questão, se é definitiva essa união, ele vai falar assim, olha, preste atenção, é definitiva essa união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Eu vou repetir. Essa união ela é definitiva, no sentido de que esse corpo ele não pode ser apoderado por outro espírito para nascer. Se o espírito ele desiste desse corpo no nascimento, a criança morre, ponto final, acabou. Guardem isso. E ele continua. Mas, como os laços que ao corpo o prendem ainda são muito fracos, são as primeiras fases, facilmente se rompem. E podem romper-se pela vontade do espírito. E esse então recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vive, o corpo morre e desagrega. Não veio outro espírito e ocupa aquele corpo ali não, gente, pelo amor de Deus.
Quando vocês ouvirem isso, por favor, acendam o alerta. Busquem a doutrina espírita, os livros da doutrina. É a base, olha que beleza, nos esclarece. É isso aqui que nós, como espíritas, aceitamos para nossas vidas. O que vem diferente, a gente fala, vamos receber, legal. Ah, legal. Não, peraí, essa informação aqui não é legal. A anterior até estava colaborando com o que a espiritualidade, como Kardec nos trouxe, a espiritualidade nos trouxe através de Chico Xavier, que corrobora com Kardec, obviamente. A gente tem uma aceitação. Fugiu disso, gente, acende o alerta. Só isso, acende o alerta. Não vamos aceitar de bom grado qualquer informação que nos chega, não. Isso é muito perigoso. A gente se perde nas ideias. A gente começa a viajar na maionese. Muito cuidado com isso. No intervalo que medeia essa concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades. Veja, gente, como é difícil encarnar ou reencarnar. Como é difícil. Não é fácil esse processo, meus irmãos. Por isso a espiritualidade está nos trazendo essas informações. A vida ela é importantíssima, ela é para ser vivida com todo o nosso potencial. Tudo que a gente puder usar da melhor forma possível, preencher de gratidão. Nós não temos gratidão a Deus, nós nos falamos assim, gratidão a Deus, que essa gratidão se transforme em amor, em movimento, em ação ao próximo, aqueles que convivem conosco. Esse é o principal, fazer o bem pelo bem, porque olha a dificuldade. Kardec está perguntando, e as faculdades do espírito de ele pensar, ele saber quem ele foi, ou quem ele era, do que ele sabe fazer, do que ele construiu, como é que fica tudo isso? Aí eles falam, olha, mais ou menos conforme o ponto em que se acha dessa fase, porquanto ainda não está encarnado. Então ele fica assim meio sonolento, é como no sonho. Vocês conseguem definir sonhos? Sonhos para nós é algo assim bem complexo. Nós temos estudiosos dos sonhos para nos ajudar a auxiliar, porque é tão a complexidade é tão grande, porque o sonho tem um que não se encaixa com o outro e tal, se fora desdobramento que ele é contínuo e a gente consegue ter um raciocínio legal, mas os sonhos no comum é muito complexo. A gente não tem noção onde está caindo, de repente está caindo, nunca chega no chão, leva um susto danado, é tudo muito estranho. Isso acontece com o espírito quando ele está nesse processo, nessa fase encarnatória do feto. Percebe como é difícil? Aí ele fala assim, então ele entra num estado de perturbação, que o adverte que lhe soou o momento de começar uma nova existência corpórea. Essa perturbação, ela cresce, ela é contínua, ela é difícil até o nascimento. Nesse intervalo, o seu estado é quase idêntico, então, de um espírito encarnado durante o sono. Olha a dificuldade que é. À medida que chega a hora do nascimento, que se aproxima, agora as suas ideias de quem eu fui verdadeiramente, que eu caminhei, o que eu construí, a minha forma de pensar, ele fala, se apagam. Tudo se apaga na criança, no recém-nascido. Assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Apaga. Somos uma página em branco. Precisa ser assim. E essa é a misericórdia de Deus. E nós vamos ver isso mais à frente no desenvolvimento de Kardec. Então, essa lembrança, porém, essa informação dele é importantíssima para nós. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar o estado de espírito. Então, quando a gente chega no plano espiritual, meus irmãos, e que tem condição, lembra? De reconhecer-se como espírito, que teve encarnado, todo o processo, que se for aquele que ignora, não, aquele ainda fica preso na personalidade, chega no mundo espiritual, fica preso nessas personalidades, preso às viciações do mundo, é uma dificuldade tremenda para esse espírito. Mas o espírito que já percebeu, entendeu o processo, e é isso que a doutrina espírita faz com todos nós. Por isso ela veio para a humanidade inteira, a humanidade que não quer o espiritismo, mas o espiritismo está para toda a humanidade, porque quando nós tivermos consciência disso, que nós temos que ir e vir, estamos no mundo espiritual, que eu vou ter que encarnar, tem todo esse processo, aí lá, quando chega no mundo espiritual, eu lembro até no meu processo fetal, porque há espíritos que dão comunicação em mediúnicas que relatam a violência que sofreram no útero.
Perceberam? Esse esquecimento não é assim, zerou sua consciência, não, isso não. O espírito é espírito, ele tem sua construção, isso não se apaga. Agora, na matéria, o cérebro físico zera. Cérebro físico que é causa, ele não é efeito. Perdão, ele é efeito, ele não é a causa é o espírito. O cérebro é efeito. Então esse efeito ele se apaga. Por quê? Precisamos escrever um novo personagem. Cada um aí é um novo personagem. Ah, mas meu personagem do passado. Não, esse fica no passado. Depois você avalia o que você fez como fulano e está fazendo agora como Bertrand. Essa é uma avaliação nossa, de espírito que nós temos que fazer. Mas eu preciso ter uma página em branco para recomeçar de novo e fazer um novo fim. Senão não tem como. E veja só, Kardec então na 392 ele vai levantar essa questão do esquecimento. Kardec pergunta, por que então perde um espírito encarnado a lembrança do seu passado? Primeira pergunta de Kardec. E olha a resposta. Esquecido do seu passado, ele é senhor de si. Eu não preciso ficar assim, não, vou fazer isso porque na vida passada eu fiz isso, deu muito legal, vou fazer agora, eu vou fazer isso, ver se dá certo, se é isso. Se não for, na próxima eu penso nessa que deu certo. Eu dei errado, eu faço diferente. A gente vai ficar fazendo assim, vai ficar equiparando. Como assim? Aí ele fala, não, ele vem em página em branco, senhor de si, vai reescrever sua história, vai tomar suas decisões naquilo em que a essência que já está gravada vai lhe impulsionar a realizar. Então algo nós trazemos. Lembranças de quem fomos, o que fizemos, que país que estávamos e tal, região, isso não, isso apaga. Isso aí zerou. Agora a essência, a minha essência, se eu sou do bem, se eu sou do mal, essa eu trago. E essa vem à tona. E vem com muita força. Aí então Kardec na 393 vai fazer a pergunta que todos nós fazemos. Essa primeira dele, então, aqui, eu ouço isso até hoje. Até hoje me perguntam sobre, levanta essa questão. E é a primeira que ele traz aqui. Como pode o homem ser responsável por os seus atos, resgatar faltas de que não se lembra? Eu já vi essa questão de espíritas, trazendo essa questão. A gente não lembra como é que eu estou pagando, ainda trouxe esse termo ainda. Eu estou pagando um troço que eu não lembro que eu fiz no passado. Como pode isso? Outra dele. Como pode aproveitar da experiência da vida de que esqueceu? Eu não lembro o que eu fiz, o que eu fui. Como é que eu posso usar isso na minha experiência aqui para que eu possa melhorar? Concebe-se, Kardec ainda continua, concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse de que tenhas podido ocasionar. Desde que, porém, disso ele não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar tudo isso, todos esses questionamentos que eu levantei, com a justiça de Deus? Belíssima pergunta de Kardec, não é? E nós temos essa pergunta, nós ouvimos essas perguntas, e nós fizemos essa pergunta. Principalmente quando adentramos a doutrina espírita, a gente se faz essas perguntas aqui. E olha a resposta dos espíritos. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. A espiritualidade, o que ele está nos dizendo? Não existe em reencarnação ou encarnação que seja inútil. Ela pode ser dita inútil se você tinha um determinado projeto e você recusa aquele projeto e você faz um outro projeto que não tem nada a ver com aquele que ia fazer você progredir. Então esse caminho que você toma aqui, ele se torna inútil em relação àquilo que você ia aproveitar se fizesse aquele outro caminho. Aí é inútil nesse sentido. Agora, inútil total não, porque mesmo que eu escolha esse outro caminho, eu vou usar minha inteligência para alguma coisa. Então não é de inutilidade total nunca.
Podemos desviar, como nós o fazemos, estamos aí nesse processo reencarnatório, pelas nossas más escolhas. Nós desviamos do caminho, mas estamos sempre utilizando o quê? Da nossa inteligência, que é um atributo de Deus, que Ele nos deu para nós conseguirmos alcançar a nossa parte que nos cabe no universo. Não é isso que Ele falou lá no início? E olha, onde haveria o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Essa é outra questão. Onde o meu livre-arbítrio? Acabou o livre-arbítrio, não tem mais livre-arbítrio, não tem mérito. O mérito é algo assim super considerável pela espiritualidade. É o bônus hora do nosso lar, é o mérito daquilo que você realiza, o bem pelo bem. Porque se eu fizer o bem interessado, não, vou fazer o bem na Casa Espírita, caridade, que eu quero ir para o nosso lar. Já deu com o burro na água, já deu errado. Porque aí está preponderando o egoísmo de você querer se elevar, você que quer chegar. Não é bem assim. É o bem pelo bem. Não espere gratidão. Nós temos trabalhadores aqui da assistência que sabem muito bem do que eu estou falando. Não esperem gratidão. Façam o bem pelo bem. Aí sim, tem mérito. Porque a partir do momento que eu começar a impor condições, eu estou fazendo o bem, mas por causa disso, ou porque eu lembro da minha vida passada que eu fiz aquilo, e agora eu preciso fazer o bem para me redimir, já deu errado, não tem mérito. E nem livre-arbítrio, que eu não estou usando do meu livre-arbítrio. Porque eu estou tendo que fazer uma escolha baseada em alguma coisa que não é uma escolha minha livre. Tirou minha liberdade. E é isso que ele fala aqui, perde o mérito. No esquecimento das existências anteriores transcorridas, sobretudo quando foram então amarguras, não há qualquer coisa de providencial que revela a bondade e a sabedoria divina? Porque quando nós queremos lembrar da vida passada, eu quero lembrar se eu fui rei, se eu fui rainha, que palácio que eu morei e tal. Aí quando eu faço essas viagens para o passado, eu descubro amarguras, medos, trago à tona medos, depressões, pavor. É muito perigoso quando nós tentamos mergulhar no nosso passado. Gravíssimos inconvenientes teria se nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Olha, em certos casos, humilhar-nos-ia de sobremaneira. Ou seja, Jesus nos fala que é dentro do nosso lar que estão nossos maiores adversários. Está lá no seu Evangelho, no Sermão do Monte. Nossos maiores adversários. E se eu lembrasse o que ele me fez ou o que eu fiz a ele? Eu ficaria humilhado, cabisbaixo, não conseguiria olhar para a cara de um parente meu. Eu não conseguiria levantar os olhos. Ou o contrário, que ele fala aqui, exaltaria então o meu orgulho, porque eu viria que eu utilizei o meu poder para infringir ele, dores. Eu era muito maior do que ele. Eu vou olhar para ele, da lembrança da vida passada, com superioridade. E Emmanuel vai nos dizer que toda vez, olha só isso, meus irmãos, Emmanuel vai nos dizer que todas as vezes que nós apontamos o dedo para alguém para julgar, seja um crime hediondo, seja lá o que for, ele fala assim: se nós olharmos o nosso passado, nós fizemos muito pior do que aquele irmão fez. E olha que ele fala isso com conhecimento de causa. Então nós queremos olhar para esse passado, trazer esse passado à tona? Acrescentemos que, se nós nos recordássemos de nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos atos dos outros. Aquele ali fez isso, fez aquilo, está assim, está assado. Eu ia ter revolta contra aquele irmão, ia ficar indignado, ou ia trazer de novo o orgulho e o egoísmo à tona em relação à vivência que eu tive com aquele irmão. Porque não são os diferentes que nós encontramos, retornamos, não.
Nós estamos, os Espíritos vão nos afirmar isso, num círculo familiar de indas e vindas, constantes, nos reajustando. Quando reajusta, tudo bem, avançando. Mas enquanto não se reajusta, é dentro do mesmo campo familiar. Imagina se nós nos lembrássemos quantos impedimentos de avanço, gravíssimos inconvenientes, nos dizem seus amigos espirituais. Recordaríamos então dos outros, o que resultaria talvez o mais desastroso efeito nas relações sociais. Desandou na sociedade. A estrutura familiar, diz os Espíritos que sem essa estrutura familiar voltaríamos à recrudescência da humanidade. Voltaríamos. Convívio impossível de nós convivermos. Como aprender a amar aquele que nós aprendemos a odiar, lembrando, só pelo bendito esquecimento. Então, essa lei maravilhosa de Deus, lei de progresso para o ser, para não obstaculizar o seu avanço. Nem sempre podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele então seja lançado um véu. Precisamos reconhecer isso. Isso é humildade. Isso aqui é humildade perante a lei de Deus. Melhor lançar realmente o véu. Senhor, está tudo certo. Concluamos, pois, daí que tudo o que Deus fez é perfeito e que não nos cabe tocar ou criticar-lhes as suas obras. Não lhe ensinar como ele deveria ter regulado o universo. Meus irmãos, com essa lição de hoje, que nós possamos olhar para nós mesmos, nesse desafio que nós passamos e vamos passar novamente, mas olharmos agora despertos para tudo isso, para aqui e agora já tomarmos decisões sobre nós mesmos sobre isso, porque vamos retornar, vamos para a pátria espiritual, vamos deixar esse corpo, vamos retornar, temos que nos avaliar, olharmos-nos com essa consciência de nós mesmos, para que possamos retornar melhor, com uma inteligência mais aprimorada ainda, porque é assim que a humanidade evolui, e nós fazermos o melhor uso dessa inteligência nessa página em branco que Deus vai nos dar, com certeza, na sua misericórdia infinita. Não tenhamos receio disso, tenhamos a certeza, tenhamos a esperança, tenhamos a fé, essa fé robusta, que é capaz de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, estejamos na parte espiritual, estejamos encarnados, porque isso nos dá a certeza de que nós, todos nós, vamos alcançar o progresso, todos nós vamos conseguir deslumbrar, através do processo da encarnação, o reino dos céus. E quando nós adentrarmos o reino dos céus, o processo se finda, acabou, não tem mais. Mas aí é entrar. E Jesus nos ensina a deslumbrar, para que nós possamos, no futuro, com as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, escolhermos adentrarmos o mais rápido possível esse reino de luz e amor. Muita paz a todos, meus irmãos.